Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Geografia com Futebol. Para aqueles que já me seguem no Instagram e também no TikTok, não deixem de se inscrever aqui no meu canal no YouTube. Curtam, comentem, pode deixar aquela crítica construtiva, é sempre bem-vinda, tá bom, gente? Então, espero que poder contar aí com o apoio de vocês. Bom, vamos fazer aqui um vídeo novo aqui no YouTube. Fiquei um tempo sem gravar vídeo, né? Tava numa correria. Mas para quem já me acompanha no TikTok e no Instagram, aqueles vídeos curtos continuam, mas no YouTube eu tava meio sumido, né? Por causa de algumas correrias. Mas então tá, gente, vamos então fazer um vídeo novo hoje. Hoje é um vídeo bem interessante e é um vídeo que relaciona muito a questão da guerra com o futebol. O nome do vídeo chama Futebol em Tempos de Guerra. Tem uma frase muito interessante do escritor inglês George Orwell que ele fala assim que futebol e guerra, na verdade o futebol é uma guerra sem armas. E às vezes tem essa questão que o futebol às vezes é uma guerra, não deixa de ser, dependendo às vezes do contexto. Mas hoje a gente vai falar um pouco como que as guerras têm interferido no futebol. Bom, recentemente o que mais tem aparecido no noticiário é o conflito entre Israel e Palestina, que já não é um conflito de agora, porém um conflito acentuou após o ataque surpresa do Hamas a Israel e a contraofensiva de Israel em relação à Palestina. Querendo ou não, esse conflito tem afetado a geopolítica mundial, inclusive há um risco de uma participação talvez dos Estados Unidos e também do Irã, que é um rival de Israel, ou seja, outros países podem estar envolvidos nessa escalada de aumento das tensões entre Israel e Palestina, tá bom, gente? Mas já que a gente está falando sobre guerra e também o meu canal fala sobre futebol, né? O nome do canal chama Geografia com Futebol. A gente vai falar aqui como que as guerras podem interferir no futebol. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir esse meu vídeo em duas partes. Então a primeira parte a gente vai falar o contexto atual da guerra da Palestina e Israel, que tem afetado sim o mundo do futebol. E aí o outro vídeo, que seria a parte 2, a gente vai contar algumas histórias de guerras que interferiram no futebol. Por exemplo, seleções que deixaram de participar por causa de conflitos, ou mesmo torneios que deixaram de ser realizados por conta de guerras, tá bom, gente? Bom, gente, como eu estava falando aqui com vocês sobre essa questão do mundo do futebol, a guerra entre Israel e Palestina tem afetado sim outros setores da sociedade. O futebol não é muito diferente. Uma coisa que tem acontecido muito em relação à guerra de Israel e Palestina é algumas manifestações, tanto de torcidas como também de jogadores. Nas últimas 3 semanas, 2 jogadores que jogam nas ligas europeias foram afastados em manifestação pró-Palestina. É o caso, eu vou ler aqui, tá bom, gente? Que o meu árabe não é muito bom. O primeiro é um jogador holandês, mas de origem marroquina, que é Almar El Ghazi. Ele joga no futebol alemão, no clube do Mainz. Ele chegou a ser suspenso pela diretoria do Mainz por demonstrar apoio à Palestina. Ele falou que não era apoio ao Palestina, ao Hamas, e sim aos civis que estão aí. E o outro foi um jogador argelino que joga no Nice da França, que é Youssef Attal, que também foi afastado do elenco e por também demonstrar apoio à Palestina. Na última Copa do Mundo que foi realizada no Catar, houve muita manifestação de torcedores e também de jogadores. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso, falando desse apoio para a Palestina. Pelo fato de a Copa ser no Catar, o Catar é um país muçulmano e país árabe, é bem provável que os torcedores e jogadores se sentiram à vontade de fazer essas manifestações. Um exemplo clássico foi a grande surpresa da última Copa do Mundo no Catar, que foi a seleção de Marrocos. Era muito comum, após as vitórias, das comemorações, muitos jogadores postando bandeira da Palestina. Então essas manifestações têm sido bastante comuns. E também na torcida, né, como eu falei, eu tinha falado anteriormente, algumas torcidas têm demonstrado apoio no caso a causa palestina, mas também tem apoio à causa de Israel, já vou falar sobre isso. Na semana passada, por exemplo, a diretoria do Celtic chegou a reprimir os torcedores por demonstrar apoio à Palestina. A torcida ignorou o apelo da diretoria e no último jogo da Liga dos Campeões houve muita manifestação da torcida do Celtic em apoio à causa palestina. O Celtic, que é um clube da Escócia, ele tem muitas ligações separatistas. É um clube que tem forte ligação com a independência da Irlanda, né? Um clube escocês que inclusive o rival do Celtic é o Glasgow Rangers, né? Onde chama de Rangers, e aí o Rangers é mais em apoio aos britânicos, né? E aí eles se sentiram à vontade para fazer isso. Outro time também onde teve bastante manifestação
a causa palestina foi um clube da Espanha que também tem raízes separatistas. É o Real Sociedade, o clube joga no País Basco, o País Basco é uma região separatista da Espanha, e aí como eles têm essa questão do separatismo, igual a causa palestina, houve muita demonstração da torcida em relação ao apoio à Palestina. Mas também tem bastante apoio a Israel. Vou dar exemplo também de dois clubes de origem judaica e que tem muitas faixas em apoio a Israel. Dois clubes que seria o Tottenham, que é um clube de londrino, que fica no norte de Londres. O bairro onde está o Tottenham é um bairro de origem judaica, inclusive o presidente do Tottenham, ele é judeu, que é o Daniel Levy. Então a gente vai ver muitas manifestações da torcida do Tottenham à causa de Israel. E outro clube, que é o clube Ajax, eu cheguei também a fazer um vídeo falando sobre o Ajax, o clube tradicional da Holanda. É um clube que fica no bairro judeu de Amsterdã. Na verdade, o antigo estádio do Ajax passava pelo esse bairro judeu. Amsterdã é uma cidade que, antes da Segunda Guerra Mundial, que foi bombardeada pelos nazistas, né, da Alemanha, é uma cidade que tinha muitos judeus, né? Tanto é que ele chamava a cidade de Amsterdã de Jerusalém da Europa. E aí o Ajax é um clube que tem muitas manifestações com a bandeira de Israel. Inclusive o rival do Ajax, que é o Feyenoord, que é o principal rival do Ajax na Holanda, que é de Roterdã, ele já faz ao contrário. Há uma manifestação pró-Palestina da torcida do Feyenoord. Então isso é algo muito comum também no futebol. E como eu estava falando sobre a questão da guerra, essa guerra já tem se interferido esportivamente e tem prejudicado, querendo ou não, tanto a seleção de Israel quanto a seleção de Palestina. Por exemplo, Israel já desde 1991 não disputa as eliminatórias pela Ásia. Embora Israel seja um país asiático, Israel disputa as eliminatórias pela Europa. Por causa dessas questões, dessa rivalidade com os países árabes, não só com a Palestina. E muito estava se perguntando que após o aumento desses bombardeios, né, tanto entre Israel quanto Palestina, se ia ter jogo de Israel pelas eliminatórias da Eurocopa. Vai ter, mas os jogos não vão ser realizados em Israel, e sim, parece que um dos jogos das eliminatórias, Israel vai ser realizado na Hungria, vai ser no estádio lá em Budapeste, por causa dessa questão dos conflitos. Já a seleção da Palestina, parece que a Argélia ela demonstrou apoio, e os jogos da seleção da Palestina, que a Palestina disputa aí as eliminatórias pela Ásia, parece que os jogos da seleção da Palestina serão disputados na Argélia, país do norte africano, país árabe de maioria muçulmana, tá bom, gente? Bom, isso aqui mostra um pouco essa questão do contexto tão geopolítico, né? E como que o futebol e a guerra estão lado a lado, né? Essa questão geopolítica. E querendo ou não, a guerra tem interferido sim na dinâmica, a questão das manifestações, querendo ou não, o futebol faz parte da sociedade, e o fato de ter já gerado esse evento, que é a guerra entre Israel e Palestina, tem sim interferido no mundo do futebol, tá bom, gente? Então o vídeo era mais ou menos isso, essa primeira parte, né? O que tem acontecido. O próximo vídeo, que será a parte 2, a gente vai contar um pouco de algumas histórias sobre guerra e futebol. Aí a gente vai ter várias histórias interessantes. Vai ter até uma história falando do Pelé, que é uma história que todo mundo fala, se é um mito ou é verdade, se o Pelé ou não parou uma guerra. A gente vai ver outra história interessante, que inclusive o nome dessa história ficou conhecido como a Guerra do Futebol, entre dois países da América Central, que eu já cheguei a fazer um vídeo no TikTok, entre Honduras e El Salvador. Mas isso aí eu vou deixar tudo para parte 2, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? E seguimos com mais vídeo aqui do meu canal Geografia com Futebol. Para aqueles, como eu falei, aqueles que já me acompanham no Instagram e no TikTok, me segue aqui, no caso, se inscreva aqui, curta, comentem, faça a crítica construtiva. A crítica construtiva é sempre bem-vinda, tá bom, gente? No mais era isso, e abraço a todos, tá bom? Tchau, tchau.